Olá, sou Maikel Ponsoni, sou doutoranda em Direito Político e Econômico na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Atuo na Unidade Setorial de Correição do Governo do Estado do Mato Grosso, que é uma unidade de controle. E me despertou o interesse de fazer uma pesquisa em relação à participação da governança na articulação das políticas públicas da educação, para eu fazer parte de um grupo de pesquisa vinculado a uma plataforma internacional, a ZAP, que tem como responsável Thomas Pogge, que é da Yale University, e porque a situação da educação no Brasil ela tem algumas particularidades, a questão da gratuidade, da universalidade. No Brasil, a Constituição de 88 ela ampliou o rol de direitos sociais e, entre eles, o direito à educação. Então, percebe-se um grande avanço em termos de normatização, de estar explicitamente incluso a educação como um direito de todos e um dever do Estado, no artigo 105 da nossa Constituição Federal de 88, mas na prática ainda temos muitos desafios para conseguir efetivamente fazer com que esse direito à educação, chegue a todos do Brasil. Pela Federação Brasileira Adotada, então, a educação ela acaba tendo que ser financiada, ou seja, ela é paga tanto pela União, pelos estados e pelos municípios. Então, pela federação, os 3 entes federativos participam dessa execução da educação e depois, principalmente depois do consenso de Washington, que houve uma tendência de diminuição do tamanho do Estado, começou-se a observar uma participação maior da sociedade civil organizada através das organizações do terceiro setor, que passaram a atuar de uma forma mais evidente em relação à prestação dos serviços educacionais e outros serviços de interesse social. Então, por isso a gente percebe que são vários atores aí envolvidos para a efetivação da educação. Temos as 3 esferas de federação, temos a área privada e a sociedade civil organizada, e nisso é que entra a importância do papel da governança pública para articular todos esses atores e os papéis de cada um. Então, a governança, claro que ela começou na área privada, nas empresas privadas, mas depois ela acabou sendo incorporada à administração pública e teve um pouco mais de ênfase isso a partir de 2004, quando foi formulado um manual de boas práticas de governança pública, e ela faz essa articulação entre todos os envolvidos. Então, a governança ela pode atuar tanto nas esferas internas e externas. Exemplos de atuações nas esferas externas, a gente pode mencionar a atuação dos tribunais de contas, do Congresso Nacional. Também é possível atuações externas independentes por meio de auditorias independentes contratadas, e a atuação interna, que é onde eu trabalho, que é um órgão de atuação interna, que faz o acompanhamento, assim, a gente acompanha tanto o planejamento, a execução e principalmente se tem alguma irregularidade. A governança de entidades e órgãos de administração pública, eles têm 3 funções básicas, que é avaliar, direcionar e monitorar os resultados, no sentido de fazer esse acompanhamento, tanto desde o início, de quando são planejadas as políticas públicas, os resultados da sua execução, os resultados presentes e os resultados futuros, no sentido de estar permitindo com que tenha uma relação melhor em todos esses atores aí que atuam na área da educação pública brasileira. Bom, a governança pública, além de um reforço constitucional, tiveram legislações infraconstitucionais que acabam dando reforço à importância dessa governança. Nós podemos citar o Código de Ética dos Servidores, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei de Transparência, porque a transparência é um pré-requisito necessário. A gestão pública ela deve ser transparente, e a transparência é importante para que as ações sejam expostas, que sejam visíveis e interpretáveis
tanto por quem opera o trabalho na gestão pública, como para o cidadão de uma maneira geral. Então, a transparência dos dados, não basta se publicar dados, oficializar dados. É importante que esses dados sejam compreensíveis para a população a que se destina. A transparência é um fator bastante importante, né, na administração pública em geral e na gestão da educação da mesma forma. Então, existe necessidade de haver transparência, tanto entre as entidades desenvolvidas e transparência para a sociedade como um todo. Considerando que na nossa Constituição está previsto a educação, né, de forma universal e gratuita, de maneira progressiva, e que haja uma atuação tanto das 3 esferas do governo como da participação da sociedade civil organizada na prestação de serviços educacionais, a demanda de serviços de educação, ou seja, para oferecer, para oportunizar esses serviços, é necessário recursos. E os recursos, eles são limitados, né? Nós observamos no Brasil que ele está numa fase de restrição, que inclusive foi publicada a emenda constitucional 95, que é a chamada emenda do teto dos gastos públicos, ou seja, que estabelece limites, tetos para se gastar, e a educação é um dos direitos sociais que vão acabar tendo impacto em relação a essa limitação dos gastos. Então, nesse cenário de limitações, né, orçamentárias, de finitude dos recursos disponíveis, é que vejo que aumenta a importância da governança no sentido de fazer com que esses recursos que estão sendo destinados sejam utilizados de forma eficiente, que se consiga ter uma educação de melhor qualidade no Brasil, pensando no desenvolvimento futuro e, consequentemente, uma melhor revisão dessas questões tributárias, de forma com que possa retornar esses recursos nas áreas de interesse social, para que a gente não tenha retrocessos sociais, e sim que se consiga, com uma boa governança, né, e evoluindo em vários aspectos, né, e a educação é um setor bastante importante numa nação para que o país tenha um desenvolvimento. Obrigada.